O Segredo da Porta Fechada é um filme de 1947, dirigido por Fritz Lang, estrelado por Joan Bennett, Michael Redgrave, Anne Revere e Barbara O'Neill. Após um romance rápido e intenso no México, uma bela herdeira se casa com um homem que ela mal conhece, sem pensar duas vezes. Ela descobre que sua casa em Nova York é cheia de parentes estranhos e cômodos macabros, que são réplicas de famosas cenas de assassinatos. Um quarto trancado contém o segredo da obsessão do seu marido e a verdade sobre o que aconteceu com sua primeira esposa. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 213 na lista. Mais um filme do Fritz Lang, faz bastante tempo que a gente não vê ele aqui. Eu acho que o M, o Vampiro de Düsseldorf, foi o último filme que a gente viu dele aqui. Faz bastante tempo mesmo, não tenho certeza, mas eu acho que foi o último. Faz mais de 10 anos aí da lista, né? É o primeiro filme americano dele que a gente vê. Eu não sei se foi o primeiro que ele fez, provavelmente não, mas é o primeiro que a gente vê aqui na lista. O filme foi baseado num livro de um autor chamado Rufus King. O livro se chama Peça de Museu número 13. É um livro de 1946, um ano antes. Não vi se esse foi publicado aqui, né? Mas o título traduz pra isso. É uma tradução que eu fiz aqui, não é uma tradução oficial. É mais um filme que eu encontro pouquíssimas informações sobre. É um filme que me deixou muito curioso. Bom, eu tô pulando a sinopse, né? É porque a sinopse desse ficou tão grande que eu acho que ela já fala mais do que eu falaria pessoalmente. Eu acho que eu, por exemplo, se fosse falar da sinopse desse filme, não falaria sobre os cômodos que são réplicas de cenas de assassinatos, que esse pra mim já tem cara de spoiler, mas é a sinopse que tá divulgada no Letterboxd, então eu vou trabalhar com ela. E aí, enfim, eu acho que com isso essa sinopse já conta, assim, tudo o que eu contaria sobre o filme mesmo, porque realmente é isso, ela chega na casa, a casa é toda muito estranha, ela descobre que ele tem um filho que ele nunca contou pra ela, e aí tem uma ex-esposa que morreu e ele nunca contou pra ela sobre, ele mora com a irmã, ela nunca soube que ele tinha irmã, ele mora com uma funcionária, que também mora lá na casa dele, porque o escritório fica na casa e ela mora junto e tal. Ela também nunca soube que essas pessoas existiam. Literalmente ela casou com um homem que ela não conhece, ela não sabe nada sobre ele. Ela foi morar com ele sem saber absolutamente nada sobre ele. E aí um dia que eles estão fazendo uma festa ali de casa nova e tal, né? Quando ela foi morar lá, porque eles se casaram longe, então eles não tiveram uma festa de casamento. Eu acho que é meio essa ideia, né? Eles fazem essa festa pela mudança dela pra essa casa, chamam amigos de ambos e tal. E aí eles estão fazendo um tour pela casa, e aí no tour pela casa ele começa a apresentar esses cômodos, que até então a gente sabia que ele tinha falado que ele colecionava cômodos, mas ele tinha dado a entender que eram cômodos onde aconteceram coisas felizes. E aí quando chega lá não era essa a ideia, porque são todos cômodos onde aconteceram assassinatos. E aí ela fica muito intrigada com isso. É uma coisa que ela fica sabendo junto com todos os convidados, né? Não é uma coisa que ela sabia sobre ele ou que ela descobre sozinha. Então é toda uma questão também. E é isso, né? É um filme bem com esse suspense, assim. Essa coisa da mulher na casa do marido. Tem uma vibe meio Rebecca. E, inclusive, pesquisando na internet, eu encontrei mesmo essa comparação. Críticos da época fizeram muito essa comparação. E eu acho que ao mesmo tempo que são filmes diferentes, a história não é muito parecida, ambos têm essa coisa, né? Essa esposa jovem, essa esposa nova, tipo, recém-casada, chegando na casa que é do marido, né? Indo morar na casa que é do marido, e a casa do marido sendo esse lugar bizarro, assombrado num sentido bem, sei lá, subjetivo da palavra, né? Descobrindo coisas ali, segredos que ela não sabia, né? Ambas casam com caras que elas não conhecem, né? Tanto ela quanto a do Rebecca. E então eu acho que são filmes que realmente têm pontos ali em comum. São histórias bem diferentes, mas eu acho que tem pontos ali em comum. E eu acho que é uma comparação que faz sentido e, de novo, críticos da época fizeram também. Agora, buscando informações sobre esse filme, eu encontro a informação de que o filme foi um imenso fracasso. Aparentemente gerou um prejuízo de mais de $1 milhão, o que hoje já é muito dinheiro, na época era infinitamente mais dinheiro. Foi um fracasso de público, foi um fracasso de crítica, foi um fracasso pra todo mundo. E, diferente de todos os outros filmes que a gente viu até esse momento, todos os outros 212, talvez, filmes que a gente viu até esse momento, sempre que teve um filme, posso estar enganado em relação a algum, mas que eu me lembre, isso vale pra todos, eu acho que é a primeira vez que acontece. Mas eu acho que sempre que teve um filme que, na época, foi um grande fracasso, hoje ele é considerado um filme maravilhoso. É o caso, pra lembrar exemplos bem famosos, é o caso do Cidadão Kane, que até a crítica gostou, mas o público odiou o filme e tal. Foi um
fracasso de bilheteria. Hoje é considerado por muita gente o melhor filme de todos os tempos. A Felicidade Não Se Compra, que a gente viu não faz muito tempo. É um filme que também o público não gostou, a crítica achou qualquer coisa. Hoje em dia é um grande clássico do cinema. Sempre que a gente tem um filme desse, que é tipo, na época ninguém gostou, mas hoje, extremamente respeitado, o filme é muito famoso. Esse não. E isso me chamou muita atenção. Esse filme, hoje, tem uma nota de 54% no Rotten Tomatoes. É uma nota muito baixa. Muito baixa. E, de verdade, eu acho que é o primeiro. Eu acho que é o primeiro filme que a gente vê nessa lista que hoje ainda é considerado um filme ruim. E ele tá na lista mesmo assim. O que, desde que eu preparei esse roteiro, eu tô muito curioso pra saber o que o livro fala, mas eu sempre deixo pra ler enquanto eu tô gravando, pra poder reagir ao livro aí bem no momento, né? Então, vou matar minha curiosidade e dar uma olhada pra ver o que o livro fala sobre esse filme. A curiosidade aumenta e já torna uma coisa muito interessante pra mim quando eu vejo que no livro ele é um filme de página inteira, quando vários dos filmes clássicos que a gente vê aqui são assim divididos. Tem mais texto aqui do que tem na página da Wikipédia desse filme. Vamos ver. Um fato interessante que eu preciso comentar, que eu acho que na verdade é uma coisa que o livro já me diz aqui de começo. Eu ia falar antes e esqueci. Mas eu tô chamando o filme de O Segredo da Porta Fechada porque foi o nome que eu encontrei na internet. Mas aqui no meu livro tá como O Segredo Atrás da Porta, que é uma tradução mais literal do título em inglês, que é Secret Beyond the Door. Eu não encontro esse nome, O Segredo Atrás da Porta, em lugar algum. Eu encontro que da primeira vez que o filme saiu no Brasil, ele foi chamado de O Segredo da Porta Cerrada. E aí depois mudou pra Da Porta Fechada. Esse Atrás da Porta eu só encontrei aqui no livro. Então eu não sei, mas fica aí essa variação de nome também, só pra ninguém se confundir aí, ficarem confusos porque que eu falei o nome que eu falei. Pra quem tem o livro, esse aqui tá diferente, mas enfim, é isso, tem esses títulos aí. Eu só encontrei na internet Da Porta Fechada. O livro elogia muito o filme no fato dele fazer uma mistura de vários gêneros. E aí fala sobre como ele mistura melodrama feminino, estudo de caso freudiano, mistério de serial killer e alegoria do processo artístico criativo. Acho que eu entendo esses pontos. Acho que eu enxergo esses pontos todos no filme. O melodrama feminino me deixa um pouco confuso do que exatamente ele quer dizer com isso. Mas acho que eu acho que feminino no sentido de ser a esposa casando com o marido, né? Eu não sei se eu chamaria assim, mas eu acho que essa é a ideia. E o livro fala que isso é o que torna esse filme tão especial. O livro também faz a comparação com Rebecca, né? Que eu fiz aqui antes. Então tem mais uma fonte aí fazendo essa comparação que eu acho que é bem justificada mesmo. Aí diz uma coisa um pouco confusa aqui. Quer dizer, não sei se confusa é a palavra. Lang se concentra nas ambiguidades claramente sadomasoquistas desta trama. Aí entre parênteses. Qual a verdadeira natureza da fera masculina? Sensibilidade ou agressividade? O que a mulher quer dele na verdade? Amor ou morte? O que pra mim é uma ideia tão maluca e tão problemática. E sinceramente, eu até não acho que o filme faz isso. Eu vou elaborar mais depois. Deixa eu acabar de ler o livro, mas eu não acho que o filme faz isso aqui. Eu acho que o texto do livro tá mais problemático do que o filme faz, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, o livro diz que cada um dos cômodos de assassinatos é a cena de um assassinato atroz e abertamente psicossexual. Mas eu não acho nem que isso é verdade. Eu acho que tem um cara que, um deles sei lá, era um rei, príncipe, alguma coisa assim, que matou suas, sei lá, 3 esposas. Mas tem um que é tipo, o cara deixou a mãe trancada, eu acho que é a mãe, trancada no porão, e aí teve uma grande enchente e ela morreu com o lugar alagado. Onde que tá o psicossexual nisso, sabe? Eu não sei, eu não lembro da justificativa de por que o cara trancou a mãe no porão. Eu não lembro dessa parte. Pode ser que tenha alguma coisa aí que eu não tô lembrando. Obviamente, a censura não ia deixar nada ser muito explícito, então, mesmo se tiver algo, vai ser algo muito sutil, né? Muito disfarçado, no mínimo. Mas enfim, eu acho que o livro parece estar deixando a coisa mais sexual do que ela é no filme, na minha opinião. Eu acho muito curioso que o livro nunca comenta sobre o fato do filme ter sido esse imenso fracasso que ele foi, porque realmente é um fracasso de proporções, assim, maiores do que a maioria dos fracassos que a gente viu até agora. Eu acho curioso o livro não falar sobre isso. O livro fala realmente apenas como sendo aí um filme muito diferente do Fritz Lang, mas
mas ao mesmo tempo fala que é um tipo de filme que vários diretores fizeram nessa época, cita alguns que eu não reconheci nenhum título, talvez não vão estar na lista, mas cita um filme do Renoir, por exemplo, cita outros filmes do próprio Fritz Lang, que eu também não acho que vão estar na lista, e eu acho que o texto do livro é um texto parecido com o de outros, assim, só dizendo como o filme é maravilhoso, e é muito diferente, e é muito interessante, e tudo mais, o que seria perfeitamente normal, não fosse o tanto que a crítica parece discordar. Isso me chama muita atenção. Dito isso, eu adorei o filme, de verdade, assim, eu adorei o filme. Foi um filme que eu arrisco dizer que eu gostei tanto quanto eu gostei de Rebecca. Foi um filme que eu também gostei muito. Eu acho que, de repente, só porque é um tipo de história que eu acho interessante, mas é um filme que realmente você fica intrigado. Tudo que acontece no filme, você fica tipo, por quê? O que tá acontecendo? Ele te mantém preso nos acontecimentos da história, sabe? É um filme que eu achei muito interessante. Realmente, é aquele filme que você pensa, tá, tem alguma coisa errada. O que será que é a coisa errada? Ah, é isso? Não, pera, não é isso. É outra coisa. E a própria personagem passa por esse processo, né? E eu acho que a gente, como espectador, vai passando junto com ela. Por esse processo de, é isso? Não, não é isso. Foi isso que aconteceu? Não, pera, não, foi outra coisa. Dito isso, o filme pra mim tem um problema muito grande. É um único problema. É um problema que, em termos de duração no filme, é curtíssimo, mas eu acho que ele é capaz de estragar o filme inteiro. E, sendo bem sincero, eu tirei um tanto de nota desse filme na hora de fazer a avaliação no Letterboxd só por causa do final. O final do filme é absolutamente terrível. Absolutamente terrível. E eu acho que, assim, a conclusão da história talvez já não seja maravilhosa. Eu acho que, como ficção, funciona. É meio besta, mas é um besta que eu gostei, assim, pra mim funcionou no filme, sabe? Eu não vou falar aqui, eu não vou contar esse spoiler, é um filme de mistério, de suspense, é exatamente o tipo de filme que eu não gosto de dar spoiler, eu acho que é um filme que vale a pena assistir. Mas eu acho que a conclusão ali do que acontece com o marido, eu acho que ela é meio besta, mas eu ainda gostei dela. Eu acho que a cena em si funcionou pra mim, funcionou bem, sabe? O jeito como o filme termina é uma coisa que parece os filmes que tem final ruim por causa da censura, mas eu não acho que esse se justificou muito, ou é difícil falar sobre sem dar spoilers, mas é um final que pra mim, assim, foi terrível, assim, eu acho que o final é um problema imenso. Eu não entendo por que o filme foi um fracasso tão grande de bilheteria, porque eu acho que o filme, no geral, é bem legal, e eu não consigo entender por que pessoas que gostaram de outros filmes de suspense, como, por exemplo, Rebecca, pra citar aí o que é mais parecido com esse, que é um filme que fez sucesso, eu não entendo por que pessoas gostaram daquele e não iam gostar desse. O livro compara também com A Sétima Vítima, que é outro filme que a gente viu aqui, que A Sétima Vítima é um filme caótico, é uma grande bagunça. Eu acho esse aqui muito melhor do que A Sétima Vítima, por exemplo. E A Sétima Vítima, se eu não me engano, não foi o fracasso que foi esse filme. E hoje é considerado um filme confuso, um pouco problemático nos furos de roteiro, mas é considerado um filme bom, eu acho. E esse não. Eu não entendo por quê. Eu achei esse mais interessante. Eu acho que o suspense, as coisas que vão acontecendo na casa, te prendem muito, pelo menos me prenderam muito no filme, sabe? Foi aquele tipo de filme que você fica querendo saber o que vai acontecer na próxima cena. Você fica querendo saber como que a história vai se desenvolver, como que a história vai se resolver, e isso pra mim é um ponto muito positivo, né? É um filme que te mantém querendo continuar assistindo. Eu acho que é um ponto muito importante e muito relevante. De novo, o final é horrível. A última cena, literalmente a última cena do filme, se você cortasse ela do filme, pra mim o filme ganhava um ponto inteiro. 1 de 5, o que é bastante coisa. Mas a última cena, nossa, eu achei terrível, absolutamente terrível. Enfim, com tudo isso, eu não consigo saber se esse é um filme que muita gente viu, mas por favor, se vocês tiverem visto esse filme, deixa aí um comentário, fala comigo. Nem que seja só pra dizer que vi, se você não tiver uma opinião muito elaborada pra dar. Mas se você tiver, fala pra mim o que você achou do filme, se você concorda comigo e com o livro. Olha que curioso. Frequentemente, eu sou contra o livro. E às vezes a favor da internet, porque às vezes, tanto eu quanto a internet concordamos que o filme não é tão bom assim, e o livro fala que é maravilhoso. Dessa vez a internet me diz que o filme é horrível, e tanto eu quanto o livro concordamos que o filme é bom. É uma experiência nova pra mim, concordar com o livro desse jeito, nesse nível. É uma experiência bem nova pra mim. Mas é isso, fala pra mim o que vocês acharam desse filme, se você já viu. Quem não viu, ficou interessado, fala também, me dá suas opiniões, seus comentários. Eu tô bastante curioso pra saber o que vamos dizer assim, pessoas reais acham desse filme.
filme. Porque crítico é quase uma entidade, né? Crítico de cinema é um CNPJ, sabe? Não é uma pessoa. Eu quero saber o que pessoas acham desse filme, porque realmente eu adorei o filme. Salva aí o final, eu adorei o filme. E eu queria saber o que mais pessoas acharam. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!